Hoje vamos falar sobre o Apartheid, que foi um dos regimes de discriminação racial mais violentos já existentes. Ocorrido oficialmente na África do Sul entre 1948 e 1990, com a vinda do novo Partido Nacional ao poder, o termo que significa vida separada serve para indicar a política de segregação étnica inserida naquele país. O foco principal era separar as raças negras e brancas juridicamente conforme os princípios, de modo a classificar a população de acordo com o grupo social a qual pertenciam. No regime, o governo era controlado pela elite, dominada pelos brancos de origem europeia, que impunham várias leis e regras aos negros, como não poder casar com pessoas de diferentes etnias, não ocupar o mesmo meio de transporte que os brancos, não morar no mesmo bairro, não poder ocupar determinadas vagas de emprego, nem utilizar ambulâncias destinadas aos brancos, e assim sucessivamente. Na época, os brancos, que eram minoria, eram os únicos que possuíam o direito de votar. Com isso, controlavam todo o poder político e econômico no país, enquanto os negros, que eram a maioria, ocupando 70% da população, eram obrigados a obedecer à absurda e rigorosa legislação separatista. Tal movimento preconceituoso negava aos negros da África do Sul os mais diversos direitos sociais, econômicos e políticos. A implementação desta política resultou no confisco da propriedade e remoção forçada de milhares de negros. Praticamente 85% do território do país era dominado pelos brancos. Apenas uma pequena parcela composta por territórios independentes era destinada a negros e mestiços. O pequeno pedaço de terra destinado a esses era muito pobre, sem recursos e raramente tinha saneamento ou eletricidade. Geralmente os negros trabalhavam nas minas, comandadas por capatazes brancos, e viviam em guetos miseráveis e superpovoados. Após décadas de sofrimento e humilhação, as raças discriminadas decidiram lutar contra essas injustiças, acionando o Congresso Nacional Africano, que era uma espécie de organização negra clandestina, que tinha como líder Nelson Mandela. Após o massacre de Sharpeville, que provocou muitos protestos, os participantes deste congresso partiram para a luta armada contra o governo branco e tiveram como resultado a prisão e condenação de Nelson Mandela e a declaração considerando ilegal a organização comandada por ele em 1962. Com o fim do Império Português na África em 1975, lentamente os processos contra o Apartheid começaram a ser movidos. A comunidade internacional e a Organização das Nações Unidas lutavam pelo fim da segregação racial. Assim, por volta de 1991, após várias medidas, o presidente Frederick de Klerk condenou o movimento Apartheid e libertou Nelson Mandela após 27 anos de prisão. Com isso, o Congresso Nacional Africano foi legalizado. Klerk e Mandela receberam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Em 1994, após Mandela se tornar o primeiro presidente negro do país, assumindo a presidência da África do Sul, foi iniciada uma nova Constituição não racial, longe de preconceitos e humilhações. Participe do Colégio Web através do Twitter, no endereço colegioweb.com.br/Twitter ou acesse o site colegioweb.com.br. A gente se vê!